Pessoal, agora nós iremos falar sobre as cláusulas pétreas. Pergunta que não se cala. Afinal, o que é uma cláusula pétrea? O que vem a ser uma cláusula pétrea? A gente analisou que existem algumas coisas na Constituição que não podem ser abolidas, que são exatamente as cláusulas pétreas. Ou seja, é tudo aquilo que uma emenda à Constituição não pode abolir. Aí vem a prova e faz a seguinte pergunta: as cláusulas pétreas não podem ser alteradas. Verdadeiro ou falso? Elas não podem ser alteradas. Aí eu perguntei, verdadeiro ou falso? É falso, gente, quando a Constituição diz que ela não pode ser abolida. Qual é a diferença de abolida e alterada? Abolida, eu pegar isso aqui, ó, foi embora. Alterada, meu amigo, eu chegar aqui e colocar um acento, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai falar, peraí, Roberto, você falou que as cláusulas pétreas são cláusulas de pedra, não pode ser alterada, não pode ser abolidas, suprimidas, mas elas podem ser alteradas em que sentido? Quando se falar em direitos fundamentais, que está protegido aqui, ó, direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais individuais, eu posso aumentar direitos. Olha o Tratado de São José da Costa Rica, ele aumentou direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais podem ser alterados. Alterados em que sentido? Em aumentar, em favorecer o ser humano, ou seja, visando uma maior dignidade da pessoa humana. Então, cuidado com a prova. Cláusulas pétreas, elas não podem ser abolidas, retiradas, excluídas, deletadas, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. No sentido que retire. Porém, ela pode ser alterada. Como eu falei para vocês, o exemplo dos direitos fundamentais. Ok? E quais são as cláusulas pétreas que não podem ser abolidas, suprimidas, retiradas da Constituição? A primeira dela é a forma federativa do Estado, ou seja, a federação. Aí você quer perguntar, Roberto, mas o que é a forma federativa do Estado? O que é uma federação? É a união de vários estados, formando um Estado maior e mantendo cada estado uma parcela de autonomia. O que significa essa primeira cláusula pétrea? Significa que, por exemplo, o Sul não pode sair do Brasil e querer virar uma nova Argentina, por exemplo. Não pode. No passado vocês escutaram isso, né? Que o Sul queria se desvincular do Brasil, queria ser autônomo. Não pode, é cláusula pétrea isso. Aí você vai perguntar, tá, e o Estado pode se dividir? Pode. O Estado pode se juntar? Pode. O que não pode é ele sair da federação. Tá? E cada Estado, tá aqui, ó, tem uma parcela de autonomia. O que significa isso? Significa ter autonomia que o Estado de São Paulo tem sua Constituição. O Estado da Paraíba tem a Constituição dela. O Estado do Rio de Janeiro tem a Constituição dela. Isso é a parcela de autonomia. Tudo bem? Então aqui, os estados podem se separar, podem se juntar. O que não pode é sair da federação. 2. O voto. Sabe o voto no dia da eleição? O voto também é uma cláusula pétrea. Mas qual voto? O voto direto, universal, secreto e periódico. Sobre o voto direto, tem uma coisa muito importante. O que seria o voto direto? É quando você levanta 5 horas da manhã e vai votar. Sabe, naquele domingo que você está com a preguiça e não quer e vai lá e encara a fila? É o voto direto. Aí eu pergunto, existe voto indireto? Ou seja, pode um presidente virar presidente sem que eu tenha votado nele? Aí você vai responder, pode, Roberto. O vice-presidente, não. Quando você escolheu o presidente, automaticamente você também já escolheu o vice. Eu vou fazer uma outra lousa daqui a pouco, falando sobre o voto indireto. O
porque tem uma pegadinha muito boa em prova. Tudo bem? No primeiro momento, o voto direto é aquele que você vota de forma direta. Universal, o voto é para todos. Todos têm o direito de votar. Secreto, por que secreto? Ninguém pode saber seu voto. Ou seja, você fala se quiser. Se você não quiser falar o seu voto é secreto. É uma cláusula pétrea. Periódico. O que é ser periódico? Que o voto, você vota em etapas, ou seja, a cada 4 anos. E pode ocorrer uma emenda à Constituição mudando a periodicidade do voto. Por exemplo, de quanto em quanto tempo é a eleição para presidente? 4 anos. Pode uma emenda dizer que vai ser em 6, em 7, em 2 ou em 3 anos? Cuidado com isso em prova. Pode. O que não pode é retirar. Tudo bem? Mas ela pode alterar dessa forma. O próximo, que eu digo para você, uma pergunta. O voto é obrigatório? Sim, o voto é obrigatório. Mas eu posso fazer uma emenda à Constituição alterando para facultativo? Posso. Tá? Então cuidado com isso. O voto é obrigatório. Quando a gente falar de direito político, eu vou falar no caso que é obrigatório ou facultativo. Enfim. Mas o que você precisa saber? Que o voto que é obrigatório, ele pode virar facultativo com uma emenda constitucional. O que não pode acontecer? É o voto ser retirado. Mas ele pode virar facultativo. Ou seja, todo mundo aqui votar se quiser, caso a emenda seja aprovada. O terceiro ponto, que é uma cláusula pétrea, é a separação dos poderes. Ou seja, todos os poderes são harmônicos entre si. É o caso do Executivo, Legislativo e Judiciário. A gente já estudou isso quando a gente estudou o artigo 2º da Constituição. Lembra disso daí? Que cada poder faz o seu e não se intromete no outro. Mas enfim, não é bem assim que a gente analisou. Mas cada poder é independente, tá? Isso que eu preciso que você entenda, que é a separação dos poderes. Direitos e garantias individuais. Aqui é o que a gente já conversou no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, são os direitos fundamentais, sociais, trabalhistas e etc. Aí a pergunta, mas o que visa ser direitos? São normas de conteúdo declarativo, ou seja, declarando que você tem um direito, como a vida. Você tem direito à vida, você tem direito à liberdade. Isso é um direito. E o que é uma garantia, que está escrito aqui como cláusula pétrea? São normas de conteúdo assecuratório, ou seja, se você tiver violado um direito, você tem uma garantia. O exemplo que está aqui é o HC, o habeas corpus. Então, se alguém tira sua liberdade de forma ilegal, qual é a sua garantia? Habeas corpus. Se alguém lá da administração coloca uma informação irregular nos bancos de dados da administração, qual é a sua garantia para você corrigir essas informações? Habeas data. Ou seja, os remédios constitucionais. Então, direitos e garantias individuais também são cláusulas pétreas. Então, reforçando, quais são as 4 cláusulas pétreas? Forma federativa do Estado, que é a federação. O voto, que é direto, universal, secreto e periódico. 3. Separação dos poderes. 4. Direito e garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas que você precisa saber. Obrigado. Mas isso